Boa tarde, gente, ou bom dia, ou boa noite. Eu não sei qual horário vocês terão disponibilidade para estar assistindo esse vídeo. E o motivo do vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre o nosso estudo dirigido de português, que tem um textinho, uma interpretação pequena e alguns outros questionamentos do que nós fizemos no início do ano, tá? E eu quero começar falando um pouquinho sobre a importância da leitura para a interpretação. A leitura não é importante só para a disciplina de português, mas também de matemática, de ciências, história e geografia. Por que ela é tão importante? Porque o hábito de leitura, o hábito de ler, nos ajuda na interpretação, no probleminha da resolução de matemática, num texto de história e geografia ou num texto de ciências. O importante de ter o hábito de leitura é que você vai lendo e conseguindo de uma vez interpretar aquilo que você está lendo. Então, o meu conselho é leia. Conte a alguém a história que você leu. Ah, não tem ninguém para contar? Conte a si mesmo. Vai para frente do espelho e fala: ah, a historinha que eu li hoje falava sobre isso, isso, isso. Ah, histórias são longas? Leia texto. Pegue um texto da internet ou de algum livrinho que você tenha em casa. Leia ele e conte para você mesmo que você acabou de ler na frente do espelho, se você não tiver ninguém para contar, tá bom? Essa é a dica da tia. Agora vamos pegar nosso estudo dirigido de português. Olha só, esse aqui. E eu vou começar a fazer a leitura do texto, tá? Então, o número 1 diz o seguinte: leia o poema a seguir. Poema: Televisão, de José Paulo Paes. Televisão é uma caixa de imagens que fazem barulho. Quando os adultos não querem ser incomodados, mandam as crianças ir assistir televisão. O que eu gosto mais na televisão são os desenhos animados de bichos. Bicho imitando gente é muito mais engraçado do que gente imitando gente, como nas telenovelas. Telenovelas aí, atualmente, a gente pode se dizer que são as novelas, tá? Não gosto muito de programas infantis, com gente grande fingindo de criança. Em vez de ficar olhando essa gente brincar de mentira, prefiro ir brincar de verdade com meus amigos e amigas. Também os doces que aparecem anunciados na televisão não têm gosto de coisa alguma, porque ninguém pode comer uma imagem. Já os doces que minha mãe faz e que eu como todo dia, esses sim são gostosos. Conclusão: a vida fora da televisão é melhor que dentro dela. Isso aí é uma opinião do autor, tá? Então vamos lá. Compreendendo o poema. Letra A. Do que o texto fala. Vocês podem colocar uma única palavrinha aí. Esse texto está se referindo tudo a quê? Uma única palavrinha aí responde já essa questão da letra A, tá? Mas vocês podem escrever com as palavras de vocês, tá joia? Na letra B está pedindo o seguinte: qual a conclusão do autor? Essa conclusão aí a gente acha no próprio texto, tá? Lá no finalzinho, dá uma olhadinha aí. Se tá com dificuldade, releia o texto de novo, tá? Vamos para a letra C. Do outro lado da folhinha aqui, ó. Na letra C, tá pedindo o seguinte: qual a sua conclusão sobre o texto? Aí eu tô pedindo uma opinião pessoal, é sua. Aí, gente, não tem uma resposta que eu queira que vocês dão. A resposta que vocês derem é a resposta certa, porque é a opinião de vocês. Então não se preocupem em o que eu vou escrever, o que a tia gostaria que eu escrevesse. É o que você quer escrever, tá bom? A letra D tá perguntando: o que é televisão segundo o texto? Lá no início do texto, lá em cima, lá tem falando, tá? Pediu o que é televisão segundo o texto, não segundo você, tá? É segundo o texto. Depois de terminado, passamos para o número 2, tá? O número 2 está dizendo o seguinte: marque a alternativa em que as palavras estão escritas corretamente. O que aconteceu no número 2? Por um erro de digitação, a tia colocou duas questões iguais, a letra A e a letra D. Olha, a letra A só vai ter um pontinho aqui, o que diferencia a A da D, tá?
Então, eu vou pedir que vocês risquem a letra D e escrevam na frente dela, anulada. Essa questão, essa letra D aí, a gente vai anular ela porque ela tá igualzinha a letra A, tá? Então, ó, vocês vão riscar ela e escrever assim na frente, ó, anulada, tá? E aí nós temos algumas palavras que são escritas com G ou com J, que a questão aqui traz, né? Eu quero que vocês me digam qual letra corresponde às palavrinhas que estão escritas corretamente. A letra A traz garagem com G, coragem com G e mensagem com G. Se vocês acham que a questão certa é essa, dá um X na letrinha A, tá? Coloca um X aqui. Agora a letra B traz garagem com J, coragem com J e mensagem com J. Se vocês acham que a questão certa é essa, marque com um X na letra B. Agora a letra C traz garagem com G, coragem com J e mensagem com G. Se vocês acham que a questão certa é essa, marca um X em cima da letrinha C, tá bom? Terminado o número 2, partimos então para o número 3. O número 3 traz pra gente algumas palavrinhas com o final agem, que a gente aprendeu numa atividade que tivemos no nosso livro, que esse sufixo, esse pedacinho que a gente acrescenta no final de algumas palavras, dá a ideia de coletividade, de muita, de grande quantidade daquela palavra que se originou. O nosso livrinho traz a palavra roupa, que aumenta com o sufixo, junta com o sufixo agem, fica roupagem, que dá a ideia de várias roupas, muitas roupas, tá? Então, nós temos aí as palavrinhas e a gente vai colocar um X na letra que corresponde à palavrinha que está escrita errado. A letra A temos embalagem, a letra B temos reciclagem, a letra C temos friagem e a letra D temos pastagem. Uma dessas palavras aí está escrito incorretamente. Vocês vão olhar qual é a letra que vocês acham que está escrito incorretamente, tá? Que está escrito errado. E vai colocar um X em cima da letra, tá bom? E agora, para finalizar, o número 4 está falando sobre a classificação das sílabas. Nós aprendemos que as sílabas elas podem ser classificadas em monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Monossílaba quando tiver uma sílaba só, quando a gente usar a emissão de voz apenas uma vez. Por exemplo, mão. Quando a gente fala mão, a gente está usando a emissão de voz uma vez apenas. Então, aí é uma monossílaba. Agora, tem a dissílaba, que são duas sílabas. Mão. Pronunciei duas vezes. Dissílaba. Agora, quando eu falo caneta, 3 sílabas, trissílaba. Usei a emissão de voz 3 vezes. Caneta. 3 vezes trissílaba, né? Agora, quando a gente fala de polissílaba, a gente está falando de 4 ou mais sílabas, tá? Bicicleta, 4 sílabas, polissílaba. Ou hipopótamo, 5 sílabas, também é uma polissílaba. Ou ainda, paralelepípedo, 7 sílabas, também uma polissílaba. Eu vou fazer a leitura das palavrinhas aqui para ajudar vocês, tá? E vocês vão encaixar essas palavrinhas aonde for a classificação delas. Se ela for monossílaba, você vai escrever no quadradinho da monossílaba. Se for dissílaba, no quadradinho da dissílaba. Se for trissílaba, no quadradinho da trissílaba. Ou se for polissílaba, no quadradinho da polissílaba, tá? Gente, não é para separar as sílabas, tá? É para vocês fazerem leitura da palavra, observar quantas vezes vocês vão bater a boca para poder falar essa palavra, para colocar ela na classificação certa, tá? Não precisa de escrever as palavras separadas, não, por sílaba, tá? Não precisa de escrever separando sílaba, não. Se estiverem com dificuldade de acompanhar, para um pouquinho o vídeo na palavra que vocês estão, termina de escrever para dar continuidade no vídeo, tá bom? A primeira palavrinha aí é gramática. Conta quantas sílabas tem e coloca na correspondência certinho aí, em qual ela classifica aí. Depois vem a palavrinha gaveta. Faz a mesma coisa, tá?
Agora vem a próxima palavrinha, que é cadeira. A outra palavrinha, mão. Outra palavrinha, pai. A próxima palavrinha é dia. Dia. Ó, prestem atenção, tá? A outra palavrinha aí, consciência. Consciência. Ó. Depois vem defeito. Defeito. Depois vem patrão. Patrão. Logo vem gato. Gato. Depois vem cão. Ó, cão. Então, vamos para a segunda linha aí. Melancia. Melancia. Ó. Coloquem aí no lugar certo, tá? Depois vem cal. Cal. Depois da palavrinha cal aí, nós temos rodapé. Rodapé. Depois de rodapé, nós temos mãe. Mãe. Depois nós temos irmã. Irmã. Depois nós temos avô. Avô. Depois nós temos página. Página. Depois nós temos escolaridade. Escolaridade. Depois nós temos obrigatória. Obrigatória. E depois, para finalizar essa linha, temos a palavrinha mel. Facinho aí, hein? Agora vamos para a terceira linha. Maracujá. Maracujá. Depois temos a palavrinha perfeito. Perfeito. Depois nós temos a palavrinha alfinete. Na terceira linha, terceira palavra da terceira linha, tá? Alfinete. Depois nós temos a palavrinha aí perfeição. Perfeição. Depois nós temos a palavrinha palmeira. Depois nós temos peixe. Peixe. Depois nós temos árvore. Árvore. Depois nós temos pinheiro. Pinheiro. Depois nós temos bem. Facinho aí também, tá? Na primeira, na segunda e na terceira linha, a última palavrinha vai ficar no mesmo lugar, tá? Na mesma classificação. Aí terminamos a terceira linha e vamos então para a quarta e última linha. Silencioso. Silencioso. Agora outra palavrinha. Estudioso. Ó, mesma quantidade de sílaba da palavrinha anterior. Agora mais uma. Agora a próxima palavrinha. Jiboia. Jiboia. Jiboia.
tá? Prestem atenção. Agora a próxima palavrinha aí é botão. Facinha, botão. A próxima palavrinha, telhado. Telhado. Depois nós temos a palavrinha casa. Casa. Facinho. Depois nós temos a palavrinha nós, que é mais fácil ainda, ó. Nós. E depois nós temos uma palavrinha que está repetida. Eu peço que vocês excluam ela. Dá um X aí nela, não precisa refazer, porque na terceira linha lá, a gente tem essa palavrinha alfinete aí, tá? E as duas últimas palavrinhas dessa linha é voz, voz. Ó, voz. E a última palavrinha é reunião. Reunião. Com essa palavrinha, a gente encerra o quarto número do nosso estudo dirigido e terminamos o estudo dirigido de português. Tá bom? Qualquer dúvida, eu tô aí, pode perguntar. Beijinho. Tchau, tchau.